o que é e o que não é fluxo de caixa. Recentemente eu atendi uma cliente que estava com fluxo de caixa peculiar. E é sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo, para que você não cometa os mesmos equívocos na hora de executar o seu fluxo de caixa. Afinal, ele é uma das ferramentas mais importantes da gestão financeira de qualquer negócio. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer que essa cliente me contratou para a consultoria da precificação, me trazendo o seguinte dilema. Ana, eu tenho todos os meus gastos no fluxo de caixa, mas eu preciso transformar essas informações no meu preço de venda ideal. E particularmente eu achei isso fantástico, porque o fluxo de caixa é a base ideal para a gente calcular corretamente o preço de venda. Afinal, é nele que constam todos os custos e todas as despesas e minimiza a chance de alguma passar despercebida. Porém, ao analisar o fluxo de caixa dessa cliente, eu me deparei com a seguinte situação. Ela vendia, por exemplo, uma mercadoria por R$200. No fluxo de caixa, ela ia e fazia o lançamento de R$200 como uma receita. E em contrapartida, se o custo dessa mercadoria fosse de R$100, por exemplo, ela ia no fluxo de caixa e lançava R$100 de mercadoria para revenda. Acontece que não é assim que um fluxo de caixa é feito. Por quê? Porque, como o próprio nome sugere, ele é feito a partir do regime de caixa. Ou seja, quando um dinheiro entra na sua conta ou quando um dinheiro sai da sua conta. Por exemplo, nesse caso, executei a venda de R$200. Meu cliente já pagou? Se sim, eu vou no fluxo de caixa e coloco esse dinheiro como recebido. O cliente ainda não pagou? No fluxo de caixa, existe o planejamento financeiro, que eu coloco esse dinheiro como a receber. Em contrapartida, a mercadoria. Eu já paguei para o fornecedor? Se eu já paguei para o fornecedor, isso já deveria ter sido lançado há muito tempo. Até porque eu não comprei uma mercadoria, eu comprei 2, 3, um monte de mercadoria. Então, por exemplo, se eu fui no fornecedor e eu comprei R$2.000 de mercadoria e paguei, concorda comigo que, pelo regime de caixa, esse dinheiro já saiu do caixa e lá no fluxo de caixa deveria existir um lançamento de R$2.000 de mercadoria para revenda. Não importa que ela ainda não foi vendida. Essa confusão se dá pelo motivo de que na contabilidade existe o regime de competência. O regime de competência, sim, é por quando a ação é executada. Ou seja, por quando de fato eu comprei a mercadoria ou por quando de fato eu vendi essa mercadoria. Então, só para exemplificar esse mesmo caso que eu citei, fui no fornecedor, comprei R$2.000 de mercadoria. Esses R$2.000 entraria numa conta contábil chamada estoque. Conforme eu for vendendo essa mercadoria aos poucos, existe o CPV, custo do produto vendido. Esse meu estoque vai diminuindo. Por exemplo, tinha 2.000 de estoque, vendi uma mercadoria que custava 100, no meu estoque ficou só 1.900. E em contrapartida, eu tive uma receita de 200 menos um CPV de R$100. Por quê? Porque na contabilidade, reforçando, é por quando eu comprei ou por quando eu vendi essa mercadoria. Então, perceba que não tem correlação direta com o fluxo de caixa, que é por quando eu recebi ou por quando eu paguei. Existia um segundo ponto peculiar desse fluxo de caixa da minha cliente. Ela só lançava aqueles gastos relacionados à venda propriamente dita. Então, a mercadoria para revenda, apesar de estar sendo feita da maneira incorreta, mas também taxa de cartão, impostos, etc. Só que o fluxo de caixa precisa ser um espelho da nossa movimentação bancária. Precisa constar absolutamente todas as entradas menos todas as saídas. Ou seja, paguei um aluguel, precisa existir um lançamento de um aluguel. Paguei uma energia elétrica, precisa constar o lançamento de pagamento dessa energia elétrica. Ou
seja, não são somente os gastos que estão atrelados à venda que tem que constar no fluxo de caixa. Por quê? Porque no final eu quero descobrir qual é o meu lucro. As entradas menos todas as saídas vão resultar no lucro do período. Por sinal, é nesse momento que muitos clientes me fazem a seguinte pergunta: mas Ana, eu olhei lá na minha DRE, a demonstração de resultado do exercício, e está aparecendo um lucro. Eu olho para o meu fluxo de caixa e está aparecendo outro lucro. Qual que é o certo? A verdade é que os dois estão certos, só que de perspectivas diferentes. Então, a DRE, ela vai mostrar o lucro das vendas. Eu vendi, quais são meus custos atrelados àquela venda. Enquanto no fluxo de caixa eu vou ter todas as entradas menos todas as saídas, resultando no lucro financeiro. Perceba o seguinte, eu posso vender o meu produto com lucratividade, mas ao olhar para o meu fluxo de caixa, eu posso ter a seguinte situação: comprei a mercadoria, já paguei meu fornecedor, vendi essa mercadoria, mas ainda não recebi do meu cliente. A minha conta ficou negativa e eu estou com prejuízo. Perceba que na DRE o lucro continuaria existindo. Por quê? Porque você comprou e porque você vendeu. Enquanto no fluxo de caixa vai mostrar esse problema de caixa da sua empresa, que a longo prazo é insustentável. É por isso que para mim analisar o fluxo de caixa é tão importante, porque mostra a saúde financeira do seu negócio, a capacidade de pagamento da sua empresa. Então, em outras palavras, o fluxo de caixa ele precisa ser analisado frequentemente. Se você ainda não tem fluxo de caixa e não sabe como implantar, se você tem, mas não sabe se está fazendo do jeito certo, se você tem, faz do jeito certo, mas não faz a menor ideia de como analisar, enfim, eu tenho um curso que vai te explicar todos esses pontos e, inclusive, vai fornecer uma ferramenta ideal de fluxo de caixa. É uma planilha maravilhosa. Sou suspeita para falar. Se você quiser saber mais informações desse curso, basta acessar o link que estou deixando aqui na descrição desse vídeo, combinado? E se esse vídeo foi esclarecedor, fez sentido para você, entendeu a diferença do que é a contabilidade, do que é o financeiro, eu peço para que você deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber muitos outros conteúdos úteis como esse daqui. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!